Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, muita luz e paz ao seu coração, muita harmonia. Mais um sábado chegou, né? Com ele, claro, mais um final de semana que a gente deseja aqui com todo carinho que seja muito especial para todos vocês. Meus amigos, hoje eu queria conversar de um tema, digamos assim, sui generis, né? Um pouco diferente, mas você vai me entender até o final por que eu vou te fazer essa pergunta. Qual é o seu super-herói predileto? O Super-Homem, o Superman ou o Wolverine? O que isso tem a ver com crescimento espiritual, né? O que isso tem a ver com as nossas vidas? Bem, para quem não está antenado com a história dos quadrinhos, talvez nem esteja perdendo muita coisa, enfim, mas o Superman, o Super-Homem, né, é a simbologia do homem de aço, que não tem defeitos, que não tem fraquezas, a não ser, vez por outra, uma kriptonita que aparece e lhe faz cair de joelhos. Mas moralmente ele é perfeito. Pelo menos assim ele é apresentado, Clark Kent, valores nobres, né? Quase que uma inspiração, né, de um homem ideal, ou idealizado por quem criou o Superman. No outro lado, no outro extremo, a gente tem o super-herói mais popular, né, digamos assim, dos últimos anos em termos de filme. Acho que junto com o Homem de Ferro também, mas enfim, hoje nós vamos falar do Wolverine, que é o que nos interessa mais aqui, né? Quem é o Wolverine? É alguém que tem defeitos, que tem problemas morais, é um sujeito atormentado com a sua consciência, é uma pessoa que tem a tendência a fazer aquilo que é errado e, apesar de tudo, no final das contas, na hora do vamos ver, acaba fazendo as escolhas certas e faz aquilo que tem que ser feito. Ou seja, bem mais próximo da nossa realidade. O que eu quero dizer? Muitos de nós desejam ser o super-homem, mas o máximo que dá conta de ser hoje é o Wolverine. Gente, metáforas, né, de revistas em quadrinhos ou filmes de super-herói à parte, isso significa dizer que a pessoa que se idealiza, ela corre um grave risco de cair dentro da própria ilusão que gera sobre si mesmo. Se você cria uma ideia equivocada de você próprio, não se permitindo errar, não se permitindo se recuperar de velhos erros, se você é uma daquelas pessoas que fica se culpando pelo erro do passado, o aborto cometido, o divórcio que você julga que a culpa foi sua, um equívoco cometido na área financeira, um problema, seja lá qual for que você tenha causado, mas você vive no passado, você esqueceu que você virou um museu. Porque o museu vive do passado, entende? Não nós. Seres humanos, embora sofram as consequências dos seus atos passados, nós vivemos, gente, no momento presente. Nós estamos muito mais próximos, né, metaforicamente falando, desse Wolverine, desse super-herói que é um super-herói. Por quê? Porque ele tem que lidar com seus dramas, com as suas dificuldades e dar conta de seguir adiante. Então, simbolicamente, o que eu quero dizer é que aquele que cresce no caminho do bem do Evangelho não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa, gente, que precisa se abrir para lidar com os próprios medos, seus próprios fantasmas. Alguém que vai aprender a acolher a própria culpa que sente. Alguém que vai aprender a reconhecer seus defeitos morais que ainda abriga, mas não vai ficar paralisado por causa deles. Alguém que vai buscar ajuda quando for necessário, seja do Evangelho, seja de um terapeuta, seja de um curso, da leitura de um livro, de um amigo, de um familiar mais experiente, não importa. Alguém que vai buscar um retiro espiritual, alguém que vai se abrir para a vida, mas vai aprender a continuar sua marcha evolutiva, apesar das suas falhas, das suas fragilidades, apesar de tudo. E é aí que mora, gente, o verdadeiro super-herói dentro de todos nós, não é? Quando a gente encontra senhoras maravilhosas que amam seus filhos, a gente vê que muitas são nervosas, neurastênicas, às vezes cometem equívocos na forma de educar, mas estão lá se esforçando para amar. É quem realmente deu conta de poder cuidar de 5, 6 filhos, às vezes com a ausência do marido, com uma situação financeira difícil, não deixou a peteca cair. Entende? São super-heróis de verdade. São pessoas que estão se espiritualizando. Estou só pegando um exemplo, né? O senhor que trabalha em 2, 3 empregos diferentes, às vezes passa humilhações no trabalho, mas não se deixa levar pelo desejo, né, espúrio de cometer crimes, porque a princípio seria mais fácil para ganhar mais dinheiro, e ainda assim cresce mostrando um exemplo de dignidade para os seus filhos, de hombridade, de como seguir adiante. Ele faz o que ele dá conta, embora às vezes tenha um monte de defeitos, como todos nós temos.
Entende? O super-herói de verdade é aquele que reconhece que está em formação, mas não desiste de se aperfeiçoar, não desiste de se melhorar a cada dia, não para no tempo. Então a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje quer te convidar exatamente a acolher, a abraçar, não no sentido de ser acomodado ou acomodada, mas suas deficiências e seguir adiante. Recomece, reinvente, reformule quantas vezes for necessária a sua forma de viver, mas siga adiante. A vida, meus amigos, está passando muito rápida. Já já a gente volta novamente para o mundo espiritual. E aquele que souber perseverar nesse seu crescimento interior, na sua busca, né, de autoaperfeiçoamento, com toda certeza vai atrair bons espíritos ao seu redor, vai cultivar excelentes energias ao seu redor e vai fazer toda a diferença, né? Aqueles que tiverem olhos para ver, que vejam. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, tá bom? Ótimo sábado para todos vocês. Lembrando, hein? Acaba amanhã. Acaba amanhã, encerra amanhã mesmo as inscrições, né, para o nosso evento de Belo Horizonte, que a gente está divulgando há 15 dias aqui com muito carinho, né? Teremos um evento maravilhoso e tomara que dê tempo de você estar junto conosco, tá bom? Então se inscreva, traga a sua família, a gente já contou aqui, vocês vão ajudar instituições de caridade que vão estar lá, vão dar depoimentos, né? Vão ter palestrantes maravilhosos, nosso Rossandro Klinge falando de família, o Alan Mitchell falando sobre o evangelho para crianças, nossa irmã Ayla Pinheiro falando sobre a arte do desapego, né? Eu terei a alegria de poder falar sobre as diversas formas de amar e juntos estaremos num domingo muito especial. Tomara que seja possível ter a sua presença e da sua família junto com a gente, tá bom? Então um beijo grande no seu coração, luz e paz, e lembre-se, todos somos super-heróis em formação, né? Deixando liberar o nosso eu sagrado, a manifestação do nosso eu divino. Não é fácil, mas com certeza é o caminho que nos resta, né, de maneira lúcida, para que a gente possa fazer realmente valer a pena a nossa existência aqui na Terra. Tá bem? Fiquem com Deus então, luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, gente, muito breve.